Olá, Deus abençoe você. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tudo que te pertence. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé maravilhosa, nos 52 dias, e hoje eu vou estar na Celso Garcia 7 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e o clamor dos 52 dias, quarta-feira, às 15 horas. Eu vou, em todos os nossos templos, nós vamos dar início ao 8º e último jejum dos 52 dias. E a reunião, nós vamos dar início às 19h30, o culto normal, e vamos fechar os 52 dias, com certeza com chave de ouro, porque temos experimentado da glória de Deus, vivido, e Ele tem nos levado sempre para uma glória maior. E não vai ser diferente. Olha o que diz aqui, em Ruth 2, vamos ler. Noemi tinha um parente, por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi? Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura. Vamos guardar isso? Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo? Uma estrangeira. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Lembra? Você deve conhecer a história de Ruth. Ela disse para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Ela foi buscar refúgio, como disse Boaz, no Senhor. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, ainda sobrou. Comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha
entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, e carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E aí tem mais assunto aqui, mas o meu ponto é aqui. Essa moça fez uma escolha em abraçar o Deus da Noemi. Ela virou as costas para a sua vida, para os seus deuses. É provável que a Noemi tivesse já, e isso é certo, contado sobre o Deus de Israel. Dos feitos, apesar da Noemi ter tomado uma direção errada, ela sabia da grandeza do Senhor. E ela deve ter contado. E essa moça certamente começou a ver que não havia comparação, não tinha como comparar o Deus de Israel com os deuses de Moabe. Ela começou a ficar sedenta por esse Deus. E ela virou as costas para tudo que ela conhecia. Ouviu? Ela virou as costas para tudo que ela conhecia. Ela mudou o rumo da vida dela. Ela decidiu acompanhar Noemi, ela ficou com Noemi, ela abraçou o Deus da Noemi. E a partir dali, ela começou a ser favorecida. E isso é tão maravilhoso porque ela disse ao sair, e outro dia eu ainda falei sobre isso, que ela ia para o campo colher e ela encontraria favor. E ela encontrou favor. Deus foi tão maravilhoso com ela que ele a encaminhou para a plantação do Boaz, que era parente do marido falecido da Noemi. E ali ela conseguiu o favor e começou a colher, porque ela não podia, na verdade, colher dos feixes. Ela tinha que pegar aquilo que caía no chão, até porque era uma lei. A lei, você encontra isso em Levítico. Isso se chama respigar. Aquilo que caía, deixa eu até ler isso para você. Ó, Levítico 19, 9 a 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então havia uma lei. Que quando os ceifeiros estivessem colhendo, aquilo que caísse não era para pegar. Era para deixar para o pobre, para o necessitado. E ela encontrou esse favor. Mas mais que isso, logo Boaz chegou. E ele tomou uma decisão, talvez ele nem sabia por quê. Ele foi levado a favorecer a Ruth. Sabe quando Deus vai abrindo portas? Porque você fez uma escolha por Ele. Quando você escolhe Deus, quando você escolhe virar as costas para tudo que você já experimentou e por um tempo até achou que aquilo ia funcionar e não funcionou. E agora você decide abraçar Deus na sua vida. Ela abraçou Deus, o Deus da Noemi. O teu Deus será o meu Deus. E ela começou a encontrar favor.
E o Boaz a favoreceu. E falou para os empregados não tocarem nela. E falou com ela, olha, fique com as minhas servas aqui. E olha, beba da água que está aqui. E ela começou a ser suprida. E ele deu alimento para ela. E agora ela tinha alimento de sobra. Porque ela comeu, se saciou e ainda sobrou para ela levar para a sogra. Ela começou a ser suprida dia após dia. E ele deu uma ordem para os ceifeiros. Não a impeçam e mais. Deixem cair de propósito mais. Quando vocês estiverem colhendo, derrubem mais no chão para ela ter mais para catar. É isso que Deus faz. Ele começa a favorecer a vida daquele que para buscá-lo. Quando uma pessoa se volta para ele, ela começa a encontrar favor. Agora ela tinha proteção. Ele disse a todos os homens, não toquem nela. Ele disse para ela, fique nessa lavoura. E aqui você vai ser bem cuidada. E ali ela começou a ter a proteção, água, comida. E ela começou a ter uma colheita. Aquilo que caía no chão era maior porque ele mandou, derrubem mais. É o que Deus faz. Deus usa de situações de pessoas para abençoar aquele que o busca. E cada vez mais você vai ter para colher. Você vai ter para pegar. Ela começou a catar cada vez mais, tinha cada vez mais comida para ela pegar. Por quê? Porque ela estava buscando a Deus. Porque ela estava servindo ao Senhor. A vida da pessoa muda. A vida da Ruth mudou quando ela passou a servir o Deus de Israel. Quando ela abandonou os deuses de Moabe. Quando ela virou as costas para tudo que ela conhecia. E foi para uma terra, como Boaz disse, uma terra diferente, que ela não conhecia, com outro Deus, e ela abraçou aquele Deus. A vida dela tomou um rumo completamente diferente. E ele deu um conselho para ela muito importante. Não vá para outra lavoura. Deus tinha encaminhado ela. Foi o Senhor que a colocou, que a dirigiu para aquela lavoura. Com tantas plantações, ela foi colocada logo na plantação do Boaz. Do homem que Deus usaria para favorecê-la. E mais tarde viria a ser o resgatador da Noemi, dos bens da Noemi. E ainda viria a ser, se tornou o marido da Ruth. E tudo começou com ela abraçando o Deus de Israel. Quando você passa a servir o Senhor, Ele passa a cuidar de você. Quando você toma uma decisão de servi-lo, quando você se volta para Ele, quando você pega a sua vida e coloca nas mãos dEle, Ele passa a cuidar de você, a favorecer você. Você vai vendo um cuidado diário. Deus está falando algo aí com você. Talvez Ele já te direcionou para o lugar certo. Como foi com Ruth? Agora Ele está dizendo, não vá para outra lavoura. Não vá colher em outra lavoura. Você já está na lavoura certa. Na plantação certa. Não vá para outra plantação. Olha aqui, ó. Disse Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Agora ela tinha proteção. Quando tiver sede, beba. Agora ela tinha água, tinha alimento. Ele deu comida para ela, que ela se fartou ainda. Sobrou agora, ela começou a ter para ela. E a sobrar, porque Deus começa a dar mais do que o suficiente. Agora Ele mandou que derrubassem de propósito mais comida no chão, quando estivessem colhendo, para que ela tivesse mais comida para
para pegar. Isso não é forte? Você não precisa ir para outra, como ele disse, aqui, noutra lavoura, para outra plantação. Você já encontrou. Talvez o diabo tenha te atacado, muitos pensamentos e sentimentos têm vindo para você tomar alguma decisão errada. Para fazer o que Noemi fez anos atrás. Quando Belém estava passando por um momento difícil, ela foi com a família para Moabe. Ela estava no lugar certo. Mas olhou para o problema, olhou para a circunstância e foi para outro lugar. Só pegou problemas. Não vá para outra lavoura. Não toma nenhuma decisão na carne. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para Jesus. Não olha para os problemas, não olha para as circunstâncias. Não defina a sua vida por um momento. Não ceda para pensamentos e sentimentos. Não tome nenhuma decisão no calor da emoção, no impulso emocional. Ei, não vá colher noutra lavoura. Deus já te direcionou para a lavoura certa. Aí Deus vai te proteger, que ela passou a ter proteção, alimento com fartura, água, suprimento. Ali ela passou a ter suprimento e mais tarde essas vitórias só cresceram. Ele foi o resgatador delas, ele se casou com ela e ela que chegou naquele lugar catando comida do chão, se tornou uma das mulheres mais importantes daquele lugar. Mas porque ela ouviu. Não vá colher noutra lavoura. Ela abraçou o Deus de Israel. E quando Deus a direcionou para aquela lavoura, ali ela ficou. Quando a gente abraça o Deus vivo, nós cremos nesse Deus. E ouvimos a voz dele e ficamos onde ele nos colocou. A nossa vida só prospera, a nossa vida é abençoada, como a vida da Ruth foi abençoada. A vida da Ruth foi só, ela foi de bênção em bênção, uma bênção maior. Ela só progrediu. Ela foi imensamente abençoada. Mas ela abraçou o Deus de Israel. Ela passou a servir aquele Deus. Ela liberou uma palavra. Eu vou encontrar favor. Ela encontrou favor. Está na hora de você falar diferente. Eu vou sair, vou encontrar favor. Eu vou sair, vou encontrar favor. E você vai encontrar favor. Deus vai te direcionar para a lavoura certa. Onde você tem que estar. E ali você vai ser abençoado. E quando Deus nos coloca no lugar certo, nós precisamos ficar com esse conselho. Ela já tinha encontrado o lugar certo, mas você vê que sempre é bom um conselho. Não vá colher noutra lavoura. Porque a gente não sabe, às vezes a cabeça muda da pessoa, então é bom que ela ouça, não vá colher noutra lavoura. Às vezes somos tentados a isso. Todo mundo é tentado. Ela podia ser tentada a ir colher em outra lavoura. E ele falou, não vá colher em outra lavoura. Ali era a própria voz de Deus. Eu te coloquei na lavoura certa. Eu te coloquei no lugar certo. Eu te coloquei onde você tem que estar. Aqui você vai ter proteção, comida, água, cuidado. E um cuidado cada vez maior. Não vá colher noutra lavoura. Deus te colocou no lugar certo. Confia no Deus vivo, no Deus de Israel. Porque quando Ruth abandonou os deuses de Moabe, os deuses que ela cresceu adorando e passou a adorar o Deus de Israel, quando ela tomou aquela decisão de seguir
com a Noemi e servir o Deus da Noemi, a vida dela tomou um rumo maravilhoso. Quando nós passamos a servir o Senhor, a nossa vida é transformada. E quando nós somos dirigidos por Ele, Ele nos coloca no lugar certo, na direção certa, na plantação certa. E aí Ele vem e diz, não vá colher noutra lavoura. Fica nessa aqui. Essa é a lavoura certa, a plantação certa. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa cada vez mais. E cada dia, pode ler o livro de Ruth, a Ruth foi sendo mais abençoada, mais abençoada, mais abençoada. É no dia a dia, permanecendo em Deus, na lavoura certa. Você vai ver, os ceifeiros vão deixar cair mais comida, todo dia eles vão deixar cair um pouco mais de comida, porque o Boaz mandou. Deus usa pessoas para favorecer a pessoa, Ele cria meios, Ele vai abrindo mais portas, e a pessoa vai progredindo, ela vai progredindo, ela vai progredindo, e a vida dela vai sendo totalmente restaurada. A vida da Ruth foi totalmente restaurada, e por intermédio da Ruth, a vida da Noemi foi totalmente restaurada. E Deus está falando isso com você. Fica com Deus, fica no lugar que Ele te colocou. Nesse lugar você vai ter todo o suprimento que você precisa. E Ele está lhe prometendo que a sua vida vai ser completamente restaurada e você só vai crescer. Só crescer. Cada dia mais, você vai ver. Leia o livro de Ruth, você vai ver. Um dia foi melhor do que o outro, ela só progrediu, até se tornar uma das mulheres mais importantes daquele lugar. E é o que Deus está lhe prometendo. A sua caminhada será progressiva. Se você permanecer em Deus e na lavoura que Ele te colocou, não vá colher noutra lavoura. Ele te colocou aí, fica aí. E Ele vai te honrar. Ele vai te honrar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Ele vai te abençoar. Ele está com você. Ele ama você. Ele tem te direcionado. Ele tem te colocado no lugar certo. Agora permaneça, resista. Porque todo dia você vai ter mais para pegar, mais para colher. Vai ter mais bênçãos. Todo dia, como foi com ela. Todo dia tinha mais bênção. Deus vai te abençoar. Cada dia, Ele vai derramar mais bênção sobre a sua vida. Você vai ser mais abençoado, mais abençoado, mais abençoado, mais abençoada, mais abençoada. Deus é com você. Ele ama você. E se você ficar firme no Senhor e onde Ele te colocou, um dia será melhor do que o outro em conquistas e avanços. Batalhas sempre teremos, mas sempre com grande progresso. Permaneça em Deus e na lavoura que Ele te colocou. Não vai colher noutra lavoura. Aí você, onde Ele te colocou, você vai ter todo o suprimento que você precisa. Ele vai te suprir. Toda a provisão, todo o suprimento que você precisa, você vai ter. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor,
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa que o Senhor ama demais. Passa do teu sangue sobre ela, renova as forças dela, dá a ela a visão. E que ela permaneça focada no Senhor e na sua palavra, esperando por todo o bem que o Senhor tem na vida dela. O Senhor tem muito bem. O Senhor tem abençoado a vida dela. E ela tem que esperar por mais bênçãos e por todo o bem que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Ó Deus, que ela possa ver a sua grandeza e continuar confiando no Senhor, porque o Senhor está com ela, o Senhor está na vida dela e vai supri-la de todas as formas. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam abençoados, renovados, curados, sarados, revestidos de poder. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço que o Senhor visite cada situação e entre em ação agora e que mudanças aconteçam para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm semeado no teu reino, que sejam prosperadas, enriquecidas, que sonhos sejam realizados, que portas sejam abertas, que elas colham, meu Pai, todo o resultado dessa prática da fé. Ela tem praticado a fé, então que ela colha, meu Deus, como o Senhor nos prometeu, que ela desfrute de abundância, que ela desfrute de boa medida, recalcada, sacudida, que transborde na vida dela, desperta mais semeadores. Nós sabemos que quem planta, colhe. Essa é uma boa terra. Se essa pessoa plantar a boa semente, se ela dizimar, se ela ofertar, é certo que ela vai desfrutar das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas, que vidas estejam sendo renovadas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Quarta-feira, o jejum, o último, o 8º jejum dos 52 dias. Busca o Senhor e confie nele. E é isso aí. Tudo que caía no chão era para beneficiar alguém. E a gente não tem que ter medo de nada. Não tenha medo de nada. Também tem isso. Às vezes alguma coisa é para abençoar alguém, é para beneficiar alguém. Não receba como perda, receba como bênção. Ouça o Senhor. Confie nele. Ele está com você. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.